Ei, Psyu, você aí, tá pensando em trocar de smartphone e tá procurando informações na internet? Pois é, eu vou te falar uma coisinha aqui que você não vai encontrar nos outros vídeos que você vai assistir, então dá uma olhada. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para te ajudar na decisão do novo smartphone que você vai comprar, porque geralmente você vê vídeos de pessoas falando bem ou falando mal de algum aparelho específico, falando bem do Android, falando bem do iPhone, ou falando mal, ou falando que a Xiaomi é melhor, não sei o que. Realmente existem aparelhos com especificações melhores que às vezes não são tão caros, e existem aparelhos que são extremamente caros e que tem outros mais baratos que são bem melhores. Mas o que eu quero te dizer aqui antes de tudo é, você entende números, você entende quando eles falam que tem tanto de processador, tanto de memória RAM, que a câmera tem abertura de tanto, que tem tantos megapixels? Talvez você entenda, mas se você não entende tudo, aí é que mora o X da questão. Eu vou te contar detalhadamente, mas eu peço que você clique no like aqui para me motivar a continuar trazendo esse conteúdo e também se inscreva se você tem interesse em assuntos de tecnologia e economia, que eu trago vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Muito bem-vindo, e eu vou deixar na descrição um cupom que você pega R$10 de graça no Recarga Pay para recarregar seu celular agora. Antes de falar exatamente das questões técnicas, eu quero fazer uma pequena retrospectiva para os primeiros smartphones que a gente começou a ver se popularizarem, que foi ali em meados do começo dos anos 2010. Então, 2010, 2011, as pessoas começaram a comprar smartphones com Android. E os iPhones também já estavam bem estabelecidos nessa época. É importante lembrar que nesse período os smartphones tinham processadores bem limitados. Então naquela época era muito difícil você fazer tarefas que você fazia no computador pelo smartphone. Hoje muita gente usa computador somente para tarefas onde elas precisam de uma tela grande e de multitarefas. Mas basicamente tudo que você faz no computador você consegue fazer no smartphone. Desde editar documentos, editar vídeos, até jogar jogos com gráficos muito bonitos. O smartphone hoje é de uma forma, mas em 2010, 2011, ele era muito limitado a ponto de ter tão pouca memória RAM, ter tão pouca memória interna e ter um processador tão lento que às vezes o próprio ato de você pegar o smartphone e deslizar o dedo assim para atender uma chamada fazia com que o sistema operacional do seu celular travasse. E aí você não conseguia atender a chamada e não conseguia fazer nada. E aí você tinha que ou reiniciar o celular ou esperar ele voltar ao normal. Eu mesmo muitas vezes já tive esse problema. E hoje, talvez exista ainda esse fantasma na sua mente do tipo, eu preciso comprar um smartphone, mas eu preciso me certificar que ele não vai travar, que ele não vai ser lento, que ele vai ter bastante memória. Mas como você sabe se o smartphone é rápido ou não, se ele tem memória ou não? Aí você começa a ver os vídeos dos especialistas, que são muito competentes, só que a competência deles acaba indo um pouquinho além do que você conhece. Aí você fica naquelas, tá, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A memória RAM é diferente da memória interna, certo? Obviamente, porque os nomes delas são diferentes, mas a memória interna serve para você guardar arquivos, guardar programas, baixar coisas, tudo isso vai na memória interna. A memória RAM é uma memória volátil, onde você não gerencia o que está na memória RAM ou não, simplesmente o próprio sistema operacional ele vai gerenciar o que está na memória RAM e o que não está. Então constantemente as coisas vão sendo incluídas e tiradas da memória RAM. Para que serve a memória RAM? Para que as coisas que você está usando possam funcionar naquele momento. Então no momento que você abre, por exemplo, o WhatsApp, ele vai para a memória RAM e ele está funcionando. Se o seu smartphone tem bastante memória RAM, você consegue abrir bastante coisa e essas coisas ficam abertas ali. Se o seu celular tem pouca memória RAM, essas coisas começam a fechar sozinhas para que mais coisas novas sejam abertas em cima delas. Então já aconteceu, por exemplo, de você estar jogando um jogo, aí você recebe uma mensagem no WhatsApp, você abre o WhatsApp, responde a mensagem, quando você volta para o jogo fechou e você tem que começar do zero? Provavelmente é porque o seu smartphone tem pouca memória RAM, ela não está dando conta de abrir várias coisas ao mesmo tempo. Isso também impacta em outras coisas, além de você manter coisas abertas ao mesmo tempo, mas impacta também na velocidade com que você consegue transitar entre um aplicativo e outro, e muitas vezes você não consegue nem usar o aplicativo, porque se ele for tão pesado que a sua memória RAM não comporte ele vai abrir com travamentos ou vai dar crash e vai travar e não vai abrir. Mas é claro que atualmente os smartphones já vêm com uma quantidade boa de memória RAM e você provavelmente não vai ter muito esse problema. Mas é importante lembrar que às vezes você não precisa ter uma memória RAM de 16 GB, porque você não vai usar isso. E às vezes você está comprando um smartphone super mega ultra caro porque você fica com medo de comprar um smartphone com 6 GB de memória RAM e não ser suficiente. Olha, vai ser sim. 6 GB num smartphone Android, hoje, 2021,
jejum, você não vai ter nenhum problema. E no caso do iPhone até menos, 4 GB você não vai ter problema. No caso do iPhone, memória RAM a menos, porque o sistema operacional é mais otimizado. Porque no caso dos produtos da Apple, é apenas uma empresa fabricando o hardware e o software, o aparelho e o sistema que roda dentro do aparelho. Como é uma empresa só mexendo com isso, ela consegue otimizar aquilo ao extremo para que ele seja extremamente funcional, fluido e rápido. No caso do Android, tem dezenas de empresas, LG, Samsung, Motorola, Alcatel, Huawei, Xiaomi, entre tantas e tantas outras que fabricam o hardware, o aparelho, mas todas elas usam o mesmo sistema operacional, o mesmo software, que é o Android. Então, nesses casos, essas empresas, Samsung, LG, entre outras, precisam mexer no Android para que ele funcione naquele aparelho que ela desenvolveu. Então, por isso que no Android, geralmente, as coisas não são tão fluidas quanto no iPhone. Não quer dizer que o Android seja pior que o iPhone. Mas aí eu entro numa outra questão que é muito comum. Você vê as pessoas falando assim, o Xiaomi é muito melhor que o iPhone, só que o Xiaomi é muito mais barato que o iPhone. Não é mentira. Geralmente, eles estão comparando os topos de linha da Xiaomi, que realmente, em questões de números, podem até bater o iPhone. O iPhone não é necessariamente, em termos de desempenho, o melhor smartphone do mundo. Se bem que o chipset que eles usam no iPhone, né, o processador, realmente, toda vez que o iPhone lança um processador, é o melhor processador do mundo naquele momento. Aí logo depois a Snapdragon lança um novo processador da série da Snapdragon, que geralmente os smartphones Android com melhor processamento usam o Snapdragon, e aí ele é melhor que o iPhone. Mas isso é uma guerra de números que você não precisa entrar. Porque às vezes, um smartphone de R$2.000 vai te servir completamente e você fica numa pilha de comprar um smartphone de 5, de 6 mil reais, porque você viu algum canal do YouTube falando que aquele smartphone tem 512 GB de memória, tem tela com 120 Hz, tem 12 GB de memória RAM, enfim, tudo isso é muito lindo, tudo muito magnífico, mas você vai precisar de tudo isso? Outra coisa é o tal do megapixel nas câmeras, e aí você pode assistir canais que falam sobre fotografia que vão te explicar a mesma coisa, mas assim, os megapixels não definem a qualidade da imagem. Você já ouviu isso antes? Pois é verdade. O megapixel define o tamanho que a imagem pode ser gerada. Então, se a câmera tem 12 megapixels, 12 megapixels é o tamanho da imagem que você consegue gerar com a câmera daquele smartphone. Ah, mas tem um smartphone da Samsung que tem fotos de 108 megapixels. É melhor? Não por causa dos megapixels. Os megapixels eles vão te ajudar em duas situações. Primeiro, se você quer imprimir a foto num tamanho imenso. E segundo, se você quer tirar uma foto e depois você quer cropar a foto, ou seja, você quer cortar só um pedaço daquela foto, aí sim pode ser que os megapixels te ajudem, porque ele consegue ter mais pixels dentro da imagem, ou seja, ele consegue ter mais informações dentro da imagem. Mas os megapixels sozinhos não fazem milagre, porque aí você vai ter outras questões como o tamanho do sensor. Quanto maior o tamanho do sensor, teoricamente ele consegue receber mais luz, recebendo mais luz ele consegue te entregar uma imagem melhor. Mas você também vê a qualidade do sensor, não adianta ter um sensor enorme que é de baixa qualidade, ele vai ter problemas de aberrações cromáticas, de falta de definição, enfim, tudo isso também impacta. E aí também tem a questão da abertura, que a abertura ela funciona assim, quanto menor o valor, maior a abertura. Por exemplo, um smartphone que tem a câmera que tem abertura de 1.6 vai gerar uma imagem mais bacana do que um smartphone com abertura 2.0. Então, quanto menor o valor da abertura, melhor vai ser. Por quê? Quanto menor a abertura, mais luz ele consegue receber. E aí o que acontece? Em lugares que a iluminação não está tão bacana, à noite ou quartos com pouca luz, enfim, quando a abertura é menor, o sensor consegue receber mais luz. Então, mesmo num ambiente escuro, você consegue tirar fotos mais claras. É claro que a diferença de uma abertura 1.6 para uma abertura 2.0 não é gritante, é uma diferença razoável. Os smartphones que tem aquele modo noite na fotografia não é exatamente por causa da abertura somente, mas é porque ele faz uma foto de longa exposição, que aí é um outro recurso que quem conhece fotografia profissional sabe, que é o fato de você fazer uma foto e manter a câmera extremamente parada, se possível até mesmo num tripé, que ele vai ficar por algum tempo registrando a imagem. Esse tempo pode ser de 1 segundo, de 10 segundos, de 30 segundos, enfim. Quanto mais tempo a foto demorar para ser feita, mais tempo o sensor vai ficar aberto, portanto mais luz vai entrar na lente e assim a imagem vai ser mais clara e mais nítida. Porém, pode até acontecer de você ficar tanto tempo fazendo a foto que a foto fique totalmente branca de tanta luz que entrou. Então é uma questão que as câmeras de smartphone já têm uma capacidade de fazer isso automático para você através do modo noite, onde você fica com o smartphone parado,
por uns 5 segundos, ele registra a imagem fica clara de um jeito que você nem com o olho nu conseguiria enxergar a imagem tão bem quanto ela foi registrada no smartphone. Mas aí entra uma outra questão, você precisa de smartphones para fazer foto à noite? Você vai fazer fotos de eventos, você faz muita foto à noite, você sai muito? Às vezes isso é uma coisa que você não vai usar e aí você está pagando mais caro por uma coisa que você não vai usar. Portanto, é importante você conhecer qual a necessidade de ter um processador com 8, com 10, com 12 núcleos, se você vai usar, sei lá, 6 núcleos durante o uso. Qual a necessidade de ter uma memória RAM de 16 GB, igual um computador, se você vai usar 6 GB no máximo? Qual a necessidade de ter um smartphone com 256 GB de armazenamento, se você não consegue pôr mais do que 50 GB de conteúdo no seu smartphone? Então, tudo isso é importante a gente refletir antes de comprar. É claro que eu não estou te dizendo aqui, compra o mais barato, porque o mais barato às vezes vai te limitar em algumas coisas. Mas o que eu estou te dizendo aqui é, às vezes você fica naquela neura de comprar o smartphone mais caro porque você lembra da época em que os smartphones baratos travavam até mesmo para atender ligação. Mas isso não acontece mais. Os chipsets, os processadores, hoje, mesmo aqueles dos smartphones de R$ 1.500 novos, tá? Não os que você compra usado lá no grupo do Facebook, porque ali pode ter smartphone que foi lançado em 2013, aí você vai estar fazendo uma compra meio ruim. Mas se você for numa loja dessas grandes redes, Magazine Luiza, Casas Bahia, ou se você comprar também em lojas online, né, americanas, Submarino, eles vão te vender somente smartphones que foram recentemente colocados à venda, né? No máximo eles vão ter um ano de lançamento, não vai ter smartphone ali muito antigo. Todos esses smartphones que custem mais de R$ 1.000 vão te atender na questão do processamento tranquilamente, a menos que você seja um hard user, a menos que você seja aquela pessoa que vai usar para jogar e quer tirar o máximo dos gráficos e quer abrir 1000 coisas ao mesmo tempo, que aí geralmente esse tipo de público nem vê o meu vídeo, já tá vendo o vídeo dos canais que dão informações extremamente técnicas. Se você caiu no meu vídeo de paraquedas, provavelmente você está querendo saber o que eu estou te contando aqui. Não pense que o smartphone mais caro vai te atender melhor, porque às vezes ele vai te atender exatamente igual. Quantas vezes você já não ouviu isso? Pessoas que falaram, nossa, eu tinha um smartphone bacana, eu comprei um bem mais caro e não notei diferença nenhuma. Pois é porque a pessoa não precisava mais do que ela tinha, então ela acabou comprando uma coisa, ela achava que ia ser a revolução e não era simplesmente uma coisa que ela não ia usar e ficou lá e ela pagou caro por aquilo, enquanto na verdade ela podia ter economizado aquele dinheiro, mantido o smartphone que ela já estava acostumada, que estava atendendo muito bem. Então só troca de smartphone em casos que você está vendo que o smartphone não está dando conta mais de te atender, ou se você é um profissional, aí você precisa de alguns recursos que já existem em novos aparelhos e não existem em aparelhos antigos. Se você tem um smartphone que está te atendendo bem, a bateria ainda está dando pro gasto, se ele não está engasgando com nada do que você usa, não tem por que você trocar, porque tudo o que você vê sobre novos smartphones é marketing, que as empresas pagam para que influenciadores e propagandas mostrem para você uma necessidade que você não tem, mas que você vai acabar pensando que precisa daquilo, vai gastar o seu dinheiro e vai se arrepender depois. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tem familiares que estão nessa paranoia de trocar de smartphone, encaminhe esse vídeo para eles, que pode abrir a mente dessas pessoas para que elas economizem o dinheiro delas, e economizar é sempre necessário, principalmente em tempos de crise, tá certo? Espero que o vídeo tenha sido útil. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau!